do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus já operou no nosso meio e tem muito mais ainda para fazer, usando a vida do seu servo. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, maravilhoso Pai, estamos diante da tua presença agora, meu Deus. Chegou o momento de ouvirmos a tua palavra. Senhor, vai tirando comissões dos ouvidos agora, vai tirando a distração agora, vai amarrando todo o mal agora, meu Deus. Esse é o momento que nós recebemos a tua palavra. Meu Deus, usa o teu servo agora, evangelista Vitor Bueno. Agora tem feito a tua obra na rua, agora tem deixado a sua casa, ele deixou, meu Senhor, a tua cidade lá no Paraná e veio aqui, meu Deus, fazer a tua obra. Senhor, responde com fogo, Pai. O teu servo deixou tudo, como diz a tua palavra. Aquele que vem após mim, nega a si mesmo. Ele negou a sua vida, veio com a sua família fazer a tua obra. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor trouxe ele aqui, tem algo para falar aos nossos corações. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Bate palma e glorifica, vamos receber o servo do Senhor com a palavra em nós. Aleluia! Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Os irmãos podem se assentar. Sou grato a Deus pela oportunidade, grato a Deus também pela sua vida. Você que está aqui, saiba que você é uma alma muito importante para Jesus. Saiba que Jesus morreu não só por nós que estamos aqui, mas para cada um daqueles que está nessa face da terra. Jesus morreu por você, morreu por mim. E hoje a gente tem uma palavra abençoada que Cristo colocou no meu coração. E eu creio que o Espírito Santo vai nos dar a direção. Aleluia! E Ele vai falar melhor ao teu coração aquilo que muitas das vezes a gente não conseguiu expressar. Pega a tua Bíblia em mãos, se coloque em pé em reverência à palavra de Deus. E abra comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 26. Segunda Crônicas, capítulo de número 26. O versículo é o de número 16. E os irmãos que achou dizem amém. Amém! E diz o versículo: mas havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Os irmãos podem se assentar. Senhor Jesus, da graça, entendimento, sabedoria, Espírito Santo, coloca, Pai, em nome de Jesus agora, seus anjos sobre este lugar, como já está, Senhor, mas reforce, quebra todo dado inflamado de Satanás agora, Pai, para tentar distrair a mente dos meus irmãos. Em nome de Jesus, conduz o culto e a glória é do Senhor Jesus. Irmãos, aqui o versículo diz acerca de um homem, e o nome dele é Uzias. E vamos estar falando sobre um reinado. Agora aqui a palavra do Senhor vai falar que Uzias, ele reina após os seus 16 anos, após a morte do seu pai. Ele passa a reinar no lugar do seu pai. E por que vamos falar de reinado? Porque sabemos que quando Cristo ele vem em carne, a Bíblia vai dizer em João 3,16 que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Só que a vida de Cristo é algo mais além. Estamos diante de tempos difíceis, aonde está para acontecer uma batalha travada no mundo espiritual, porque Satanás está lutando contra a igreja do Senhor. E para você poder compreender aquilo que o texto quer dizer, a Bíblia diz em Apocalipse 1, versículo de número 6, que Deus comprou todos os povos, línguas, tribos e nações e fez deles reis e sacerdotes reais. Então, se você não está entendendo, eu vou te fazer você compreender agora a mensagem. O Senhor te chamou para um reinado espiritual. Você é um rei e sacerdote espiritual do Senhor. E aqui vamos estar falando do reinado de Uzias, um homem que começou com seus 16 anos e reina 55 anos em Jerusalém. A mensagem aqui no texto vai dizer que ele restituiu
Ele. E esse alguém é o Deus Todo-Poderoso que enviou Jesus para morrer por mim e por você. Esse Deus, ele passa a sabedoria a Uzias. Esse Deus passa a ensinar a Uzias. E Uzias, ele estava com este povo a guiar. Uzias estava ali para poder defender e fazer justiça por aquele povo. A Bíblia diz no versículo de número 4 que ele se fez reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. O pai dele começou bem na caminhada. O pai dele honrou o nome do Senhor no começo. Só que a triste realidade da monarquia, de forma majoritária, a maioria delas, eles começam bem no chamado. Se olharmos para a Bíblia, os reis eles começaram bem no seu chamado, mas o final é trágico. No final, a maioria deles começaram a se perder. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, quando pelejava e guerreava, eles já esqueciam que quem dava a vitória era Deus. Eles esqueciam que quem fazia o milagre acontecer era o Todo-Poderoso. E isso fez com que o seu coração se corrompesse. Como aqui a Bíblia diz no versículo de número 16, que o coração de Uzias se corrompeu. Ele tomou a frente dos sacerdotes, quebrou princípios a qual por Deus foi estabelecidos. E se você não sabe, Deus estabeleceu. Ele estabeleceu a sua ordenança. E a ordenança dele é que eu e você passe a sujeitar a sua voz aos seus mandamentos. E quando ele levanta Uzias, ele faz com que esse homem venha trazer a justiça àquele povo. Porque o povo, ele começava sempre a se perder. Sabe por quê? Porque quando Deus fazia silêncio, o povo levantava deuses fundidos pela mão do homem. Ele levantava deuses ali com os seus pingentes, com os seus adornos, porque Deus não respondia. Eles queriam um Deus que fizesse na hora que eles quisessem, na hora que eles pedissem. E é o que acontece na geração atual. Queremos que Deus faça conforme a nossa vontade. Queremos que Deus faça na hora que a gente quer, na hora que a gente pede. Mas eu quero que você entenda que Deus não faz segundo a vontade do homem, mas Ele faz segundo a tua vontade, porque Ele é soberano. E se analisarmos aqui a palavra de Deus, Amazias, ele se corrompe. Amazias, ele se corrompe por quê? Porque ele passou a correr a deuses pagãos. O pai de Uzias passou a correr a deuses pagãos, a deuses que tem mão, mas não pode fazer nada, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem pé, mas não anda. E eu estou te falando de um Deus aqui hoje, que eu vim te pregar de um Deus que ele não está limitado ao espaço, um Deus que ele não está no madeiro, um Deus que ao terceiro dia ressuscitou para nunca mais morrer. Esse Jesus é aquele, irmão, que se fez carne, tomou a semelhança de homem. Ele levou nossos pecados e sobre ele caiu todas as nossas transgressões. E vemos que pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus, ele se fez carne morrendo por mim e por você, para que a gente pudesse se tornar reis e sacerdotes do seu reinado eterno. O reino de Cristo eterno. Quando ele veio na terra, ele não veio estabelecer o teu reino ainda. Por isso que os judeus não entenderam a vontade de Deus. Eles não acreditavam que ali Deus enviou a Jesus, porque eles esperavam um Deus Todo-Poderoso que viesse com uma coroa de ouro, que viesse assentado num cavalo branco, que fizesse justiça e matasse todo mundo. Mas o nosso Deus confundiu o intelecto daqueles que acham que sabem alguma coisa, dos fariseus religiosos. O nosso Deus não foi sentado num cavalo branco, com coroa de ouro, com a capa de escarlata. Ele veio assentado em uma jumentinha. As suas vestes eram humildes. Na tua cabeça não foi uma de ouro, mas foi de espinho. Mas na eternidade, ele virá com uma coroa incorruptível. As suas vestes são tão grandes, pois fala da sua santidade. Está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele virá. E se você estiver firme, você vai vir com ele para a grande batalha, aonde o Senhor vai lançar o falso profeta, Satanás, o anticristo, no lago de fogo. É esse o reinado eterno que eu estou te convocando através da palavra de Deus. É esse o reinado eterno que Deus estabeleceu. E vamos aqui, no decorrer do texto, a falar do que aconteceu com este jovem Uzias. A Bíblia diz no versículo de número 5:
Deus. Ele era um homem que não foi corrompido, igual muitos profetas foram corrompidos, igual muitos profetas, qual aqui o pastor Vinícius falava, que o seu coração está cheio de riquezas, cheio de avareza, querendo cantar ou querendo pregar para ser beneficiado por aquilo que o Evangelho pode dar. Mas eu quero que você entenda que o Evangelho oferece mais não terreno, mas espiritual. Procuramos coisas corruptíveis, e o que de graça você recebe, de graça você tem que dar. O que eu e você recebe de Deus, de graça devemos dar para essas almas que estão aí fora. E o que está acontecendo hoje com o povo? Se corrompendo pela avareza, se corrompendo pelo orgulho. É porque prega é melhor do que alguém, é porque está expulsando o demônio é melhor do que o pequenininho. Sabe o que está acontecendo? Os pastores, líderes religiosos estão matando as suas ovelhas. Sabe por quê? Porque se acha melhor do que aquele que está lá embaixo que chegou agora. Sabe o que está acontecendo? Eles estão tendo inveja dos pequenininhos que estão chegando dentro da casa de oração. Às vezes Deus resgata um lá de fora, um morador de rua, e começa a usar com poder e grande glória. E o bonitão está 50 anos, 30 anos no ministério, não é ousado e fica com inveja e tenta abater aquele que Deus está levantando para brilhar. Mas por que brilhar? Porque a Bíblia diz em Mateus 5,16: portanto, brilhar diante dos homens vossa luz, para que vejam vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Jesus chamou a igreja para brilhar no mundo de escuridão. Jesus nos chamou para poder fazer com aqueles que estão em trevas conhecer um caminho de volta para casa. Jesus nos chamou aqui cantores, atores. Hoje você já não vê mais adoradores, hoje você vê cantores que se venderam por esse sistema religioso falido. Sabe por quê? Porque compra as pessoas. E o que eu quero que você entenda é que você não venha se corromper diante do chamado que Deus te chamou. O Senhor não te chamou para ficar esquentando o banco. Jesus não te fez mais um número para estar dentro da casa de oração. Jesus, ele te chamou, te resgatou para poder ganhar almas aí fora, para você poder ser a diferença. Porque quando você vem para a casa de oração e quando abre mão do pecado no mundo de escravidão, as pessoas que te viram nessa vida promíscua falam: se Deus mudou a vida dele, pode mudar a minha. Se ele está caminhando no caminho de paz, eu quero ter essa paz dentro de mim. Você não parou para perceber que a nossa vida era um testemunho? A tua vida era um testemunho. Pessoas veio à casa de Deus pela sua vinda aqui, por você levantar as suas mãos cansadas e aceitar Jesus. Então, quando o Evangelho ele vem na nossa vida, ele não veio para te adaptar a viver nessa terra. Ele veio para poder te transformar e fazer você olhar para o céu. Porque as coisas dessa terra já perecem. O mundo já está preservado e reservado para poder ir para o lago de fogo, para ser destruído. Porque Deus vai destruir essa terra. E vemos hoje a igreja tirando o foco de Cristo e olhando para os manchados do mundo. Estamos perdendo o reinado que Cristo estabeleceu. Quando ele foi levantado no madeiro, ali Jesus me chamou e te chamou. Jesus nos chamou para uma grande obra, irmão. O Evangelho é esse Evangelho que o povo anda banalizando aí fora, que o povo anda fazendo bagunça dentro das casas de oração, fazendo negócio, comprando as pessoas, fazendo voto de 1000 para você receber uma cura, para você poder receber um milagre. Da onde que Deus pede teu dinheiro para te curar, irmão? Da onde que você vai vir aqui no altar e da tua casa, teu carro, porque Deus está pedindo, e lá Deus está pedindo essas coisas da terra? Se deu tudo do ouro, da prata, e lá em cima a gente vai andar nas ruas de ouro, vai se corromper por coisas passageiras. E se nós analisarmos, a Bíblia diz que quando o Uzias busca Deus, Deus faz ele prosperar diante dos seus inimigos. E o nosso inimigo hoje, o maior que a gente tem, é a nossa carne e Satanás. Gálatas 5,17 diz que ela confronta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E este propõe um ao outro para que não façais aquilo que quereis. O seu inimigo é a tua carne. Ele quer te tirar você daquele lugar. Um lugar onde muitos almejam estar, mas não vão conseguir subir de qualquer jeito. Onde muitos querem subir, mas não querem largar a vida adulta do casamento. Onde muitos querem adorar a Deus, mas não querem tirar do teu
de avareza, cheio de teias de aranha, cheios de ninhos de cobra? A Bíblia vai dizer em Mateus 12:34, que isso fala para os fariseus: raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Pois o que há de abundância no coração, disso fala a boca. E o que reside dentro do teu coração? Será que reside a palavra de Deus? Porque se a palavra ela vem hoje e ela é uma espada que corta para os dois lados, ela corta para mim e para você. O que está residindo no nosso coração? Será que Cristo é o centro da nossa oração? Será que Ele está sendo a prioridade meu e teu? Será que as coisas materiais estão corrompendo o nosso coração? Será que as amizades estão corrompendo a nossa caminhada de fé com Cristo? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Agora eu vou explicar para você entender. Se tu andar com pessoas que não andam no caminho de Deus, você só vai ser mais um perdido nesse mundo. Se você andar com pessoas que andam e falam a palavra de Deus, você será cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a companhia faz com que o seu caráter venha a ser mudado. Com o tipo de pessoa, o seu caráter é modificado. E é isso que o diabo quer. Ele quer que o seu caráter venha estar lançado no chão. E aí Satanás ele vem na tua mente dizendo que você não é digno, que Jesus não pode fazer nada por você, que tudo que você fez foi em vão. Mas eu quero que você entenda que o sangue de Jesus é acima de todo pecado. Provérbios 28, verso 13 diz que aquele que encobre a tua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e as deixa alcançará misericórdia. Se você pedir perdão dos teus pecados aí, não é para mim, não é para o Padre, não é para uma imagem de escultura, é para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele te perdoará do teu pecado. E vamos analisando a palavra. A Bíblia vai dizer, no versículo de número 9, também Uzias edificou torres em Jerusalém, e porta nas esquinas, e porta no vale, e aos ângulos, e aos fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Então entenda, Deus fez ele prosperar de tal maneira. Às vezes você fala, não, estou tanto tempo na presença de Deus, eu não prospero. Sabe por quê? Porque alguma coisa está errada na tua vida. Alguma coisa você está fazendo que não está agradando a Deus. Porque quando se sujeitamos à vontade de Deus, o Senhor prospera a tua vida. O Senhor te livra do mal, o Senhor te guarda. O Senhor te dá o comer, o beber e o vestir, que é a promessa que Ele falou que faria para nós. O comer, o beber e o vestir. O Senhor tem tudo reservado para mim e para você. Mas só que depende da gente querer aceitar as promessas de Deus na nossa vida. Jesus te chamou no madeiro. Jesus, Ele disse que quando Ele fosse levantado, como a serpente foi, iria cair todos a Ele. E se você analisar, todos conhecem Cristo de forma superficial, mas poucos têm profundidade com Ele. Mas muitos sabem do nome de Cristo. A Bíblia diz aqui, que Ele se fez tão forte, no versículo de número 8, e os amonitas deram um presente a Uzias, e o seu nome, o seu renome, foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Vê o que Deus faz com a minha vida e com a tua vida? Se dedicarmos à vontade de Deus, o seu nome será elevado. As pessoas irão reconhecer o poder de Deus na tua vida. O que Deus fez na tua vida, que te tirou da vida de prostituição, que te tirou da vida da cachaça, que te tirou da vida do crack, das drogas, da prostituição, que te livrou você do laço do passarinheiro, te resgatando do homossexualismo, do lesbianismo. É esse o Deus que eu sirvo, que pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias.
Você é povo dele. Você é escolhido dele. Tu foi chamado, não foi por homens, não. Tu foi chamado por Deus. Tu foi chamado pelo Senhor Todo-Poderoso. Tu foi chamado por aquele que ressuscitou, aquele que tem olhos de fogo. Aqui no seu peito tem um cinto de ouro. Os seus pés é como um latão reluzente, os seus cabelos são brancos como a neve, porque fala da tua eternidade. O Deus que eu sirvo não é esse que está no madeiro pendurado no crucifixo, porque ele não está mais lá. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Quando ele fala para a samaritana, ele diz que o Pai está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se você está em espírito e em verdade, você está sendo um adorador de Deus nessa noite. Tu está sendo adorador do Senhor nessa noite. Para você poder entender Deus antes, ele se manifestava na arca. No Antigo Testamento, no templo, o Senhor descia. E quando o povo saía com a arca da aliança para poder pelejar, Deus era com eles. Sabe por quê? Porque Deus estava ali. Deus representava naquela arca. Só que o tempo vai passando e Deus ele tem as suas formas de agir. Ele enviou Jesus. Até então os fariseus ficaram horrorizados, espantados, irados, porque Cristo ele fala: derruba este templo e em 3 dias eu o levantarei. Sabe o que Cristo falava? Ele falava do teu corpo. E por que ele falava do corpo? Porque Deus já sabia onde ele iria habitar. Era no meu corpo e no teu corpo. O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Ele habitava na arca, agora ele habita em você. Você é um condutor da presença de Deus. Aonde o crente vai, a presença de Deus tem que contagiar os que estão em tua volta. Por isso que o teu coração tem que estar limpo. Teu coração tem que estar limpo. Salomão ele fala no capítulo 4, versículo de número 23, de tudo que se tem que guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, se o nosso coração for corrompido por Satanás, o príncipe deste mundo, iremos falar palavras que não agradam a Deus. Iremos dançar dancinhas que não agradam a Deus. Iremos viver uma vida promíscua à porta dos botecos. Iremos viver uma vida errada diante de Deus e diante dos homens que foram levantados por Deus. Iremos fazer que o nome de Cristo venha a ser levado a império. Sabe por quê? Porque o teu coração mostra quem você serve. As suas atitudes vai sair de dentro para fora aquilo que você é. De dentro para fora manifesta quem você é. E quem você está sendo hoje diante de Deus e da humanidade que aqui está. Não olhe para o seu irmão, não olhe para as pessoas, pense em você agora. Pense em Deus te assistindo do céu, porque Ele está te assistindo do céu. Ele te olhando e para analisar qual é o teu testemunho diante de Deus. Pensa um pouco, analisa. Deus está aqui de braços abertos, esperando um pecador arrependido. Então as nossas ações refletem nos que estão de fora. Então, para poder compreender, o Senhor ele preparou e ele tem uma promessa. Em João 14, versículo de número 1 e 2, ele fala: não turbeis o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, pois na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou preparar-vos lugar. Mas quando eu for e vier, levarei vós comigo, para que onde estiveres sejais vós também. Jesus ele já preparou o lugar. João 14, verso 6, ele falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele preparou uma morada para você. Ele está te esperando. E Ele sabe quem vai se salvar e quem não vai se salvar. Ele sabe quantos estão de verdade na casa de oração, não só nessa casa de oração. Em todas as denominações Ele sabe os que são dele. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 19 vai dizer: e o zelo do Senhor permanece sendo este. Ele conhece os que são dele. E todo aquele que profere o nome de Cristo que se aparte da iniquidade. Aleluia! Ele conhece
triste isso, mas não vai subir. Porque a Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,23 que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e que todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente santo e irrepreensível até a volta do Senhor. Viu essa transformação? Espírito, alma e corpo. O corpo vem por último, a transformação vem por dentro. Não adianta nada você querer tirar tudo aquilo que não agrada a Deus de forma exterior, se por dentro você não foi transformado pelo Evangelho. Você precisa conhecer o Espírito de Deus. Que a Bíblia diz que aquele que pediu ao Senhor, o Senhor o envia. O Espírito Santo, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio para poder nos levar ao caminho de volta para casa. Ele veio para que a gente possa ter intimidade com Deus de novo. Porque o sangue de Jesus nos limpa. A palavra de Deus faz a gente se tornar justo diante de uma terra iníqua, perversa e errante. Como Noé andou reto diante de Deus no mundo perverso. Como Abraão rogou pela vida de Ló, que estava no mundo onde o homossexualismo imperava, aonde o homossexualismo estava fedendo as narinas de Deus. E hoje, se você falar do homossexualismo, você pode ser preso. Se hoje você falar do lesbianismo, você pode ir preso. Mas Deus não está nem aí pela lei do homem, porque a justiça foi levantada por Deus, a justiça, o governo foi levantado por Deus, mas o próprio povo de Deus muda aquilo que por Deus foi implantado. Mas a palavra de Deus diz que é pecado, e aqueles que vivem nessa prática não subirá no arrebatamento. Não adianta, porque nós não vai se calar. Sabe por quê? Porque a gente não foi comprado pelo sistema, porque a gente não está aqui para agradar o coração dos homens, não estamos aqui para fazer aquilo que você quer, mas aquilo que Deus manda. E Deus manda nessa noite você se consertar, você se endireitar, você voltar aos caminhos que você estava. A Bíblia diz em Apocalipse, a igreja de Éfeso, a Bíblia vai dizer: eu tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E que primeiro amor pode ser este? Pode ser as obras que você fazia na rua, pode ser as orações que você deixou de fazer na madrugada, pode ser o evangelismo que você fazia nas casas, batendo de casa em casa, pode ser também a sua vida em amor a Ele, pegando a Bíblia mais do que o telefone. Você reparou que hoje o povo só vive no telefone, mas não pega a palavra de Deus? Passando os seus tempos vendo TikTok, Instagram, WhatsApp, fica no YouTube vendo coisas que não preenchem a alma, fica vendo pornografia, fica ouvindo músicas do funk, fica ouvindo sertanejo, e a alma dele está indo para o inferno. E se diz crente, mas para você ser crente de verdade, tu tem que ser lavado pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, ele nos aplica. Então, para analisar agora, qual é o amor que você deixou? Qual é as suas primeiras obras? Para analisar dentro de você, qual que eram as suas primeiras obras que você fazia? Estamos aqui sendo levados pelo Espírito de
E sabe o que acontece? No meio do percurso, quando ele estava na sua jumenta, o teu coração se corrompe. A Bíblia diz que Deus envia um anjo na frente daquela mula. E somente a mula via o anjo. Glória a Deus. O Balaão não entendia. Ele espancava até mesmo a sua jumentinha, a sua mula. E aquela mula ela passa a falar, e Deus usa da boca daquela mula, irmão. Eu não estive contigo há muito tempo. Eu não caminhava contigo há muito tempo. Eu já cheguei a fazer isso. E ele não entendia. Depois Deus abre os olhos dele e faz ele ver o anjo. E ele entende que o coração dele tinha se corrompido pela riqueza de Balaque. Balaque está conquistando o coração da igreja. Não generalizo, mas a maioria está se corrompendo pelos holofotes, pela fama, pela riqueza. E se você procurar fama nessa terra, irmão, tu não vai ter glória lá no céu. O maior do céu será o menor aqui na terra. A Bíblia diz em 1 João 2,15: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, pois se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Se você ama esse presente século e aquilo que o mundo pode te dar, o amor de Deus não está no seu coração. Não adianta você falar que você conhece a Deus, porque a Bíblia vai dizer em 1 João 2,4: aquele que diz que me conhece e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. E muitos, quando ouvem uma palavra dessa, eles não aceitam a verdade. Se olharmos para a Bíblia, ela é repleta de histórias verídicas que aconteceu. Em João 6, Jesus estava pregando e falando que ele era o pão vivo que veio do céu. Que aquele que come dele não terá fome. Que aquele que bebe dele terá a vida eterna e não terá sede. Jesus ele começa a fazer um discurso. E a Bíblia diz que eram muitos dos discípulos que estavam com ele. A multidão estava presente com Cristo. Jesus era rodeado por 5.000 pessoas. Só que 5.000 pessoas estavam atrás dele, sabe por quê? Por causa do comer. Por causa daquilo que Cristo dava. Eles não estavam atrás de Cristo por aquilo que Cristo era, o Salvador da humanidade. Eles queriam alimento para a carne velha, para essa carne que vai perecer. A Bíblia diz que quando Cristo começa a dar o seu discurso, as pessoas começaram a falar, e até mesmo o seu discípulo fala: mestre, mas quem poderá ouvir esse discurso? É desse jeito. Quando a verdade vem, as pessoas falam: mas quem vai ouvir? As pessoas vão embora. Vai fazer com aqueles que estavam dentro da casa de Deus se desviar. Não vai fazer desviar, vai fazer enviar no caminho de volta, porque o que mata não é a palavra, o que mata é o pecado. E vemos que a multidão começa a sair. Jesus ele fala e Pedro fala: mestre, mas todo mundo está indo embora. Ele fala: Pedro, você tem com eles também? Vai com eles também. Mas ele reconhece: para onde irei eu, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pedro estava correndo por aquilo que ele falava, porque ele acreditava na sua palavra. Pedro estava presente com ele. Pedro via as manifestações do poder de Deus na vida dele, porque os três são um: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. João 1, verso 1 vai dizer que Deus era o Verbo era Deus, estava com Deus e se fez carne. Versículo de número 14 diz que ele se fez carne e vimos a sua glória, e ele habitou entre os homens. O próprio Deus se fez carne e habitou na humanidade. O próprio Deus ensinava aquele povo, o povo dele. Agora a Bíblia vai dizer no versículo de número 11: ele veio para os dele, mas os dele não o recebeu. Então vemos que Cristo ele se fez carne e veio nos ensinar o caminho de volta para casa. E para você poder analisar aqui, que não podemos sair do foco da palavra de Deus e nos corromper pelas coisas do mundo. A Bíblia diz no versículo de número 10 que ele tinha agriculturas, que os dias ele tinha plantação, o seu nome foi elevado na terra, mas algo acontece com este homem: o teu coração se enche de soberba e de orgulho. Entenda uma coisa: muitos líderes religiosos estão deixando os aplausos, ou seja, ele está deixando ser ovacionado, e ele está perdendo foco
vigia para que não caia. Devemos analisar de onde Jesus me tirou e te tirou. Quando Jesus nos tira, Ele nos tira para a gente ser estrelinha, não. Jesus, quando Ele te tira, Ele não te tira para você ser idolatrado, ovacionado, mas Ele te chama para você brilhar, para você ser uma candeia nesse mundo de escuridão, para que estão estateando em trevas possa voltar para o caminho de volta para casa. O amor de Deus é esse, que nenhum de nós se perca. Enquanto estivermos em carne, somos sujeitos a cair. Enquanto estivermos em carne, somos sujeitos a se render aos deleites da carne. Mas como vencer, pregador? Jejuando e orando. Estamos no pé da cruz, estamos no pé de Cristo, irmão. É sério que eu te falo. Não podemos perder os propósitos de Deus na nossa vida por coisas momentâneas e inúteis. Não podemos tirar os olhos de Cristo por coisas que se corrompem. Pensa bem nisso. A sua alma está em jogo. A Bíblia diz que Uzias, ele tinha homens belicosos. Homens belicosos eram homens destros nas suas armas. Eram homens que pelejavam e não tinham medo de ninguém. O significado da palavra belicoso é homens que não têm medo de ninguém. Ele vai e faz acontecer. Ele está ali para defender. Ele está ali seguindo ordens. Então Uzias foi um homem exaltado por Deus. Foi abençoado por Deus. O nome dele foi soprado na humanidade. Ele se fez grande. Sabe por quê? Porque ele passou a obedecer a Deus. E a Bíblia vai dizer, no versículo de número 16, como eu tinha citado no começo: mas havendo já se fortificado, exaltou o seu coração até se corromper, transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Entenda, ele quebrou princípios. Deus não chamou ele para poder oferecer incenso no templo. Deus chamou ele para poder cuidar do povo, para poder reger o povo. Então é isso que dá comigo e contigo, quebrar princípios que por Deus foram estabelecidos, sair do chamado que Deus te chamou. Se tu foi chamado um evangelista, permaneça, porque tem a hora de Deus te mudar. Se tu foi chamado um pastor, permaneça, porque foi isso que Deus te chamou. Não queira passar etapas, não queira ser aquilo que Deus não te chamou, porque quando você passa, dá um passo maior do que a perna, você cai, e o seu ministério é manchado. As pessoas veem as suas atitudes, não seguem a Cristo por causa das suas falhas, por causa do teu coração que se precipita. Então entenda uma coisa: Uzias quebrou princípios. E sabe o que acontece com ele? A Bíblia diz no versículo de número 17: porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes, varões valentes, e resistiu a Uzias e disse-lhes: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Presta atenção: sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua, da parte do Senhor. Então entenda que ali o sacerdote, ele entra, e ele com mais 80, ele fala, ele impede Uzias: ei Uzias, não cometa tal ato, porque a ti não te compete fazer aquilo a qual você não foi chamado ou separado. Ele não foi consagrado para essa obra. Então entenda uma coisa: se a gente não foi consagrado para estar tomando uma posição de um pastorado, não assuma o pastorado. Sabe por quê? Porque consequências podem vir na tua vida. Tu vai ter que dar alma, tu vai ter que dar conta das almas que estão dentro da casa de oração, das almas que vão se perder pelos falsos ensinamentos que você não está recebendo pelo Espírito de Deus, mas por aquilo que você acha, por aquilo que você entende, porque você lê um livro e acha que você já está formado para pregar a palavra de Deus, que porque você ouviu um pregador falar que você agora vai começar a guiar uma ovelha, guiar as almas. Entenda uma coisa: almas é coisa séria. Almas é coisa séria. E Jesus falou que nos últimos dias levantaria falsos profetas. Isso está acontecendo. Muitos estão pregando a palavra, mas não com sinceridade e verdade no coração. Mas para obter isso aqui, o que você pode dar? Eles estão aqui pregando a verdade, eles estão aqui pregando não a verdade, para ter o templo cheio e eles se alimentar do
daquele tempo de rei que você tinha, sabe? Aí a carnalidade vem, aí você já não é mais cheio do Espírito, você é movimentado pela carne, a tua carne vai querer dançar, você sabia? Por quê? Porque vai relembrar os velhos tempos, e as coisas velhas se passou, Cristo fez tudo novo, então aquele que está em Cristo deve andar como ele andou. Então a casa de Deus está sendo banalizada, mas esses homens que estão fazendo essas obras erradas dentro da casa de Deus, a conta vai chegar para ele no dia do juízo. O trono branco vai aparecer, os céus e terra vai sair, e vai aparecer grandes e pequenos, ricos e pobres, e todos irão comparecer ali e serão julgados por Deus. Então eles podem viver a vida que quiser. Viva, falso profeta, usufrui e aproveita que naquele dia o teu sorriso será lágrimas e pranto, e o Deus Todo-Poderoso não vai estar lá para poder te livrar do inferno. Então entendemos que eles tentaram barrar nos dias. Só que após eles tentarem barrar nos dias, a Bíblia vai dizer no versículo de número 19: Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar o incenso. Indignado, ele pôs contra os sacerdotes. Ele pôs contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. E sabemos que o incenso saiu cheiro suave. Mas aqui a Bíblia diz que ele se indignou. E eu vou espiritualizar para você poder entender. Do teu coração, ele procede a saída da vida e a saída da morte. Tanto coisas boas quanto coisas más. Então, quando os dias fica indignado, o teu coração, que onde era passar o cheiro suave, passa a sair cheiro horrível. Cheiros que não agradam a Deus. E isso fez com que Deus o ferisse. Porque dentro do coração dele não estava o amor, mas estava a ira. Dentro do coração dele não estava a paz, mas estava a contenda. Dentro do coração dele não estava o Espírito Santo, mas estava a soberba. E a soberba precede a ruína. E vemos aqui que ele sai ali indignado. Deus fere ele com lepra. A Bíblia diz que a lepra sai da sua testa. A Bíblia vai dizer no versículo de número 20: Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. Até ele mesmo cedeu depressa para sair, visto que o Senhor o tinha ferido. Então ele viu que as atitudes dele fez com que a mão de Deus pesasse na vida dele. Você entende que quando saímos fora da posição, consequências horríveis vêm na minha vida e na tua? Satanás, a Bíblia, Deus ele deixa Satanás tocar na nossa vida. Jesus, Deus Todo-Poderoso, ele permite que Satanás toque na nossa vida, como também permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Jó foi um homem leproso, mas ele não foi leproso porque ele estava do pecado. Porque Deus, Satanás, ele falou assim: por que você não tira a mão dele para ver se ele te adora de verdade? Sabe o que ele estava dizendo? Jó só te adora por aquilo que você dá a ele. Jó ele só é grato porque você deu uma família, porque você deu casa, porque você fez ele ser um homem grande e rico naquela época, porque ele tinha animais. Mas só que Satanás não entendia que Jó não adorava a Deus por aquilo que ele dava, mas por aquilo que ele era. Deus honra Jó no final da história. E aqui é o que acontece quando a gente sai da presença de Deus. Satanás toca na nossa vida, e se não despertarmos, ele ceifa a nossa alma. A Bíblia vai dizer em Lucas 12, versículo de número 20: Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tem preparado e para quem será? Pensa bem, Satanás está pedindo a tua alma. Isso não é brincadeira. Isso é algo real. Se você acredita tanto no céu que você acredita no inferno, porque é real, Satanás existe também. Está babando para levar a tua alma e a minha. Se nós não atentarmos com diligência à voz do Senhor, iremos perecer e iremos para o inferno. Então ele sai de dentro do templo. Versículo 21: Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso em uma casa separada, porque foi
Bíblia, Deus nos separa, como muitas das vezes. Você acha que Deus está contigo porque te usa nos sinais, nos prodígios, nas maravilhas. Mas nem todo que quiser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A manifestação do poder de Deus não é evidência que alguém está cheio do Espírito Santo. E muitas das vezes, você não sabe disso, mas você já pode estar reprovado por Deus. A Bíblia já diz isso, para a gente se analisar, para saber se a gente já não foi até mesmo reprovado por Deus. Então devemos analisar, irmão, a Bíblia. Se você confessar o teu pecado a Deus, Deus ele te perdoa. Deus ele perdoa todo vil pecador. Ele está aqui de braços abertos, seja para as ovelhas perdidas, seja para filhos pródigos. A casa do Pai está aberta para você. Glória a Deus. Então eu quero que você entenda que a mensagem do Senhor é essa, que temos um reinado com Ele, aonde iremos estar com Ele nessa batalha contra o anticristo, Satanás e o falso profeta. Está enganando a muitos com facilidades de chegar ao céu, mas você não vai chegar na facilidade que Ele te dá. Porque para chegar no céu é sofrimento, renúncia, é percas. E para ganhar o céu, devemos perder aqui na terra. É algo mais difícil que tem, perder a terra. Porque é gostoso estar no meio da bagunça, fumar um narguile, escutar um funk, fazer coisas erradas é gostoso, porque a carne se sente prazerosa, mas isso é momentâneo e passageiro. E isso a Bíblia diz que em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Se vivemos nessa vida, o salário, a justiça de Deus na nossa vida é a morte. E quando vivemos nesse estado de miséria, estamos mortos espiritualmente. E precisamos do Espírito de Deus para nos vivificar e nos limpar e nos justificar diante de Deus e diante dos homens. Então guarda essa mensagem no teu coração. Vamos estar orando agora pela sua vida. Se levante e se coloca de pé. Vamos estar agradecendo a Deus por essa palavra. Tu fecha teu olho onde você está. E agora nós vamos orar pela tua vida. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, aqui estamos, ó Senhor, diante da tua presença, agradecendo ao Senhor por esta rica e maravilhosa palavra, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença, ouvindo a tua palavra, Senhor, ouvindo aquilo que a tua mensagem disse, papai, que somos reis e sacerdotes real, papai, que o Senhor quer salvar, que o Senhor quer libertar. E nesta noite agradecemos ao Senhor por essa palavra, que o teu Espírito Santo fala melhor no coração deste irmão, desta irmã agora, quebra as sortes e satanás da vida dele e da vida dela agora, em nome de Jesus, que toda a seta do mal agora venha cair por terra. Senhor, que esta palavra seja selada para o dia do juízo, que esta palavra, Senhor Jesus, venha estar sendo lida naquele dia do juízo, para a condenação ou para a absorção dos que acataram ou negligenciaram a tua palavra. A igreja se prepara. Evangelista Vitor Bueno. Obra nas ruas.